Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade e pelas oportunidades que temos recebido ao longo da nossa existência. Que possamos a cada momento da nossa vida, a cada evento que nos surge, servir-nos de aprendizagem, de observação e de análise da forma como nós procedemos, como nós interagimos e como nós podemos fazer parte e compartilhar na nossa sociedade da boa aventurança. Que possamos nessa noite de hoje, mais uma vez, a partir e através da nossa reflexão, ter bons entendimentos, para que possamos caminhar cada vez mais com firmeza, segurança. Que assim seja, graças a Deus. Para iniciar a reunião dessa noite, no primeiro momento, Terezinha irá falar sobre igualdade de direitos, homem e mulher. Boa noite a todos, né? É um prazer a gente estar aqui mais uma vez, estudando, falando para vocês, né? E também, principalmente, para nós mesmos, sobre a doutrina espírita. É uma oportunidade de aprendizado, oportunidade de rever nossos conceitos, de refletir, né? Sobre nossa vida, sobre a nossa postura enquanto cidadão aqui na Terra. A gente está todos os dias, né, sendo bombardeados por uma série de acontecimentos considerados como trágicos, né, e que despertam a revolta e a imaginação, a revolta e a indignação em todo o planeta. Agora, atualmente, né, a gente está em torno do coronavírus e é sempre assim, a gente está sempre em torno das aflições, nunca das coisas boas, legais. A gente vive sempre com medo, sempre temeroso e sempre abatido pelas aflições. E o que não é novidade para nenhum de nós, porque se somos, né, integrantes de um planeta de provas e expiações, estamos aqui exatamente para vivenciá-los, experimentá-los e exatamente fazer o quê? Sair dessas provas e dessas expiações de forma vitoriosa, né? Aos olhos humanos, um dos mais avassaladores de todos os acontecimentos trágicos da atualidade diz respeito ao extermínio de vidas que se encontravam encarnadas ou reencarnadas em corpos femininos. E, infelizmente, o Brasil configura aí na lista, nas estatísticas mundiais, como um dos campeões recordista em violência contra a mulher. E eu pensei exatamente em falar sobre isso, né, porque no domingo passado foi o Dia Internacional da Mulher, muito tem se falado sobre essas questões, e houve, né, vários memes, várias mensagens dizendo que a quantidade de vítimas do coronavírus, né, pelas estatísticas, é menor do que o índice de mulheres mortas, né, o feminicídio, pelo mundo inteiro, principalmente no país. Então, eles fizeram esse estudo comparativo do número de vítimas instauradas pelo coronavírus e pelas agressões, né, sofridas pelas mulheres, que acabam levando ao extermínio, né, dos corpos femininos, porque o espírito não tem sexo e não se extermina também, né? Então, existe toda essa discussão em conta, né, que a sociedade está toda voltada para essa questão do coronavírus, que indistingue, né, classe social, enfim, ataca a todos, independente de morte ou não, e a questão do feminicídio não causa estranhamento na sociedade. Então, tais esses acontecimentos, né, diante de todas essas tribulações, de todas essas discussões, porque eu acho que são relevantes e têm que ser trazidas para as discussões, para a gente entender essas questões à luz da doutrina espírita, é que eu resolvi, né, fazer um estudo, né, apresentar algumas ideias, alguns estudos, estatísticos e também, à luz da doutrina espírita, algumas questões relacionadas a essa lei de igualdade que encontra-se no Livro dos Espíritos, né?
a Lei de Igualdade do Direito do Homem e da Mulher, que são as questões que vão do número 817 até o 822A. Outra oportunidade também de estudo aí nesse período de reclusão, né? Reclusão social. Então, tá. E aí, por que isso, né? A gente fala muito, ouve muito falar em feminismo, e hoje a gente sabe que ao longo do tempo as palavras vão adquirindo sentidos diferentes. E o que inicialmente chamou de feminismo, e se chama aí a verdadeira definição de feminismo, hoje vem sendo vulgarizada, hoje vem sido colocado como uma coisa pejorativa, alguma coisa menor, de significado menor. E a gente vê que feminicídio não é isso que as pessoas abordam de uma maneira tão irrelevante, insignificante, como dizem. Pelo contrário, feminicídio é a luta pelos direitos iguais. Feminismo, desculpe-me. Feminismo é a luta por direitos iguais entre homens e mulheres. E isso está pautado e previsto dentro da doutrina espírita, dentro da lei de igualdade. E a gente vai ver porque isso é uma luta, né, que a gente tem que ter como cristão, como cidadão e como, principalmente, como espíritos. Por quê? Nós estamos atualmente habitando corpos ou femininos ou masculinos, mas nossos espíritos não têm sexos. E essa necessidade de ora vir num corpo masculino, ora vir num corpo feminino, né, fazendo essa inversão, é exatamente para a aprendizagem, é exatamente para que a gente possa adquirir, né, conhecimento, vivências, experiências, para nos tornarmos um espírito perfeito. Por quê? Necessário passar, né, pelas experiências, pelas dores, pelas dificuldades e também pela parte que muitas vezes que a gente chama de privilégio, que a gente acha que é privilégio, e na verdade nem sempre é privilégio, né? Muitas vezes as mulheres, por ter vindo ao longo dos anos sofrendo tantas opressões, tantas dificuldades, é comum a gente ouvir, na próxima encarnação quero vir homem, na próxima encarnação quero vir homem, homem é isso, homem é aquilo, homem é aquilo. Todas as encarnações, sejam elas em corpos masculino ou feminino, vai nos apresentar dificuldades e vai nos prover algumas facilidades. A gente tem que compreender que são processos instrucionais de aprendizagem a habitar em corpos masculinos ou corpos femininos. E essa questão, a princípio, eu achei interessante trazer aqui, né? Feminismo é isso, a busca por direitos iguais, né? Entre homens e mulheres. Porque quando se fala hoje em feminismo, as pessoas parecem que estão se estabelecendo guerra entre os sexos. Não é guerrear, é simplesmente buscar que tanto homens quanto mulheres tenham direitos iguais. Isso não quer dizer que exerçam funções iguais. Direitos, sim. Funções, cada um tem as suas. Até organicamente, nós temos funções diferentes. O masculino tem função diferente do feminino. Infelizmente, o termo se banalizou e é utilizado muitas vezes de forma pejorativa, como eu disse, como se fomentasse uma guerra dos sexos. E no Brasil, eu peguei alguns aspectos ao longo do tempo, como a gente para hoje, a gente fala da nossa, da nossa postura hoje enquanto viventes do século XXI, do ano 2000. Mas a gente tem que pensar um pouco historicamente como mulheres que nos antecederam, ou seja, quanto espíritos que habitaram corpos masculinos ou femininos em outros momentos, tiveram essa experiência. E quanto isso nos mostra o quanto temos ainda que mudar e o quanto tempo levou para se mudar. Então, a gente tem aqui eu peguei alguns dados, né? Em 1916, a lei brasileira
dava o direito, o marido podia aplicar castigos físicos à mulher. Isso há 104 anos atrás. Era direito do homem aplicar castigo. Então, quer dizer, olha bem, enquanto espíritas, nós sabemos que não há essa distinção. Todos nós erramos, independente de ser homens ou mulher. E quanto essa luta é necessária para haver essas transformações. Em 1932, muito menos de 100 anos, é que a mulher conquistou o direito ao voto, de escolher os seus governantes. Ou seja, ela até então era incapaz, julgada incapaz. Então, a gente vê quanto tempo se leva para transformar, para mudar leis, para mudar costumes e hábitos. Em 1962, a mulher deixou de ser considerada civilmente incapaz. Por que isso? Até 1962, a mulher não podia ir a um tribunal do júri, exigir direito, ela tinha que ir sempre acompanhada do pai, da mãe, pai, do irmão, do marido. Ela não podia requisitar direitos, ela não tinha reconhecimento civil enquanto cidadão. Ela só poderia exigir, né, qualquer coisa, fazer um registro civil de um filho, enfim, fazer uma queixa num fórum, qualquer coisa que fosse, tinha que ir acompanhada de um homem, porque a palavra dela não tinha valor. Continuando aqui, em 1967, a discriminação com a mulher foi considerada incompatível com a dignidade humana. Só em 1967, há 50 e poucos anos, gente. Então, que a lei nos reconheceu, né, que discriminar a mulher é incompatível com a dignidade humana, porque é um ser humano. Em 1988, há muito pouco tempo, a Constituição Federal consagra a igualdade entre homens e mulheres. Olha, há pouco tempo. Nós não tínhamos direitos nem, nem civis. 2002, ou seja, 18 anos, o termo pátrio poder foi substituído por poder familiar, porque até 2002 o poder era exercido na família somente pelo homem, legalmente só pelo homem. 2006, publicada a Lei Maria da Penha e Mecanismo de Proteção contra a Violência Doméstica. Somente em 2006, né, a lei reconhece esses mecanismos de proteção contra a violência doméstica. Em 2015, há 5 anos, né, feminicídio é reconhecido como circunstância qualificadora do crime de homicídio. 2018, há 2 anos, né, fazer 2 anos, que importunação sexual, beijo forçado e agarrão sem consentimento passa a ser crime. O assédio sexual somente vai completar 2 anos, simplesmente. Ou seja, a mulher é objetificada o tempo inteiro. A mulher, né, se ela usa uma roupa de um jeito, se ela se porta de uma maneira ou de outra, isso faz com que as pessoas pensem e né, acreditem que possa ser desrespeitada e violentada. Então, isso mostra o nosso atraso enquanto espíritos, né? Não aí enquanto homem ou mulher, mas enquanto espíritos que estão aqui em aprendizagem, e para isso necessário se faz que a gente tenha conhecimento da doutrina, que ela sim vai nos dar suporte, ela sim vai abrir os nossos olhos para entender que não existe essa diferença entre os seres. Ora estamos numa condição, ora em outro, mas somos todos seres em aprendizagem. Não existem melhor nem pior. Não existe, né, a condição de superioridade e de inferioridade no reino espiritual, na visão, né, porque Deus nos criou simples e ignorantes, com capacidade de aprendizagem. E, portanto, temos que investir, né, nessa nossa
facilidade, nessa nossa habilidade para nos aperfeiçoarmos. Sejam essas encarnações vividas em corpos masculinos ou femininos. Como todos nós sabemos, um dos fatores que mais gera desigualdade na raça humana é a distinção dos sexos. Nós espíritas temos obrigação de compreender e aceitar que as condições homem e mulher são características puramente materiais, biológicas. Todos somos espíritos, seres assexuados. Os espíritos são assexuados. Corpos têm sexos. Espíritos são assexuados. Somos todos iguais perante Deus. Sim, perante Deus e a lei natural, o homem e a mulher têm direitos iguais, pois a ambos foi concedida a inteligência e a escolha do bem e do mal, e também a faculdade de progredir. Todos nós somos dotados, né, desse livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e somos todos nós dotados de capacidade de progredir. Materialmente falando, porém, a mulher e o homem são diferentes. Corporalmente somos. Isso porque cada um tem aptidões diferentes, para que possam empenhar papéis diferentes. A um Deus deu mais força, a outro mais sensibilidade. Cada um no seu papel, trabalhando em conjunto e com respeito fraterno, pode e deve construir e conduzir uma relação que seja agradável a ambos e a Deus. Então, não é fácil o convívio, mas nesse convívio não quer dizer que difícil seja só entre homens e mulheres, né? Entre corpos masculinos, espíritos que habitam em corpos masculinos e femininos. Conviver é um ato difícil, independente de que corpos esses espíritos estejam habitando, né? Quando a gente vê as relações entre pais e filhos, irmãos, a gente vê que conviver é difícil. Mas não é porque um está no corpo masculino ou no corpo feminino que vai dar a ele, né, ou a ela, um grau de superioridade, de ascendência sobre o outro. Continuando aí, a inferioridade com a que a mulher é tratada provém de preconceitos milenares, não é uma coisa da agora. Então, isso é um passo a passo, essa desconstrução da inferioridade feminina é um exercício diário, né? Que nós temos que executar. De que o homem, sendo fisicamente mais forte, teria o direito de oprimir e dominar a sua fragilidade. Deus, porém, forneceu a força para amparar e proteger, e não para escravizar e esmagar. Quando Deus deu a força ao homem, né, para que ele exercesse determinadas funções sociais, familiares, não quer dizer que a ele estava também dando a força para escravizar e esmagar o feminino. O homem e a mulher, por terem funções específicas, só podem suportar as provas e vencer juntos se mutuamente se ajudarem. Ou seja, se a mulher ajudar o homem e o homem a mulher, né? É uma via de mão dupla. Por isso, aliás, a mulher é um ser perfectível, ou seja, que vai chegar à perfeição também, como o homem, e suas aspirações, seus desejos são legítimos. Seu pensamento é livre, ele não tem que ser subjugado. E nenhum poder do mundo tem o direito de escravizá-las aos seus interesses e às suas paixões. Não só os homens, mas como governante, qualquer poder no mundo não tem esse direito de escravizar, porque habitamos, né? Porque somos espíritos que habitamos corpos femininos.
Por isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar os direitos igualitários do homem e da mulher, respeitando a diversidade das funções, porque nós sabemos que nós exercemos papéis diferentes na família, na sociedade, enfim. Mas os direitos têm que ser considerados como iguais e respeitadas as diversas funcionalidades de cada um deles, para evitar uma confusão e sobreposição dos papéis que cabe a cada um e que geraria uma situação competitiva. O que hoje ocorre é a competição, um querendo ser mais que o outro. Não é dessa forma. Direitos iguais, né? Funções diversas. No entanto, a mulher vem reclamando ao longo do tempo sua participação em atividade intelectual e a obterá, porque há uma lei mais poderosa do que todas as leis humanas. É a lei do progresso, a qual toda a criação divina está subordinada. Esses reclames, né, que os corpos, né, que os espíritos que habitam em corpos femininos vêm fazendo ao longo do tempo, essas manifestações de mudanças que estão sendo, né, vindo à tona com tamanha intensidade, principalmente nos últimos anos, é exatamente essa necessidade de exercício político, cultural, artístico da mulher na sociedade, porque ela tem muito a contribuir para o progresso da humanidade, que até então sempre ficou colocada, né, em segundo plano, distanciada, mesmo que ela fizesse determinadas descobertas, que ela escrevesse determinadas obras, essas obras vinham sendo assinadas por homens. A gente sabe que, no meu caso, por exemplo, sou de literatura, quem fundou a Academia Brasileira de Letras foi uma mulher, mas não era permitido a mulher esse tipo, né, de função. Então, o marido dela, que não tinha nada a ver com a história, é que foi consagrado como o fundador da academia. Filósofos, a gente praticamente não vê na antiguidade, só mesmo os homens, né? Por quê? O trabalho da mulher, o que a mulher produzia era sempre de menor qualidade ou não poderia aparecer mais do que o homem tem sempre na linha de frente. Tanto é que existe aí, né? Atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Mentira. Ou é na frente ou é do lado, tá? Que uma grande mulher está. Brincadeiras à parte, mas mais ou menos nisso. Mas ao lado, sim. Porque é dessa forma. Nós somos criados para sermos perfeitos. Ambos terão oportunidade, né, tanto em corpos masculinos e femininos, para atingi-las. Então, no entanto, a verdadeira emancipação da mulher, ou seja, que ela vai falar por ela mesma e não vai ser, alguém falando por ela, ela vai ter o livre-arbítrio de exercer as suas funções, sejam elas em que níveis for, será conquistada em consequência da difusão do espiritismo. Ou seja, não quer dizer que seja do espiritismo, das ideias pregadas pelo espiritismo, de que nós somos seres espirituais assexuados, né? Porque ele fundamenta os seus direitos, não numa ideia filosófica generosa, mas na identidade mesma da natureza do espírito, provando que não há espíritos homens e espíritos mulheres, que todos têm a mesma essência, a mesma origem e o mesmo destino, simples e ignorantes, capazes de atingir a perfeição, da origem ao destino, independente de que corpos habitamos. A doutrina espírita consagra a igualdade de direitos com a lei da reencarnação, que sanciona este princípio, nos fazendo reconhecer e compreender que os mesmos espíritos podem reencarnar, tanto como homens quanto como mulheres. Daí, nos levando a concluir que o homem que escraviza a mulher
poderá ser escravizado por sua vez, que, assim trabalhando pela emancipação das mulheres, os homens trabalham pela emancipação geral e, por consequência, em proveito próprio. Todos hoje que defendem aqueles direitos que as mulheres devem ter, enquanto habitando em corpos masculinos, estão também tirando proveito futuro dessas lutas, né? Porque não é uma luta para agora, é para sempre. Por isso, todos nós, espíritos encarnados, temporariamente, sejam em corpos masculinos ou corpos femininos, temos que ter um interesse direto na propagação do espiritismo, porque este fornece apoio à causa da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Fornece os mais poderosos argumentos que jamais foram invocados pelas leis civis ou religiosas. No entanto, é preciso entender que, por mais que aconteçam mudanças sociais no mundo, no país, na nossa casa, haverá sempre diversidade das funções entre homens e mulheres. Cada um tem seu papel distinto na sociedade, na família. Isso em decorrência da necessidade de se cumprir os planos reencarnatórios e que todos nós estamos e estaremos submetidos. Daí a importância cada vez maior de constatar que o homem e a mulher, na instituição familiar, funcionam como o cérebro e o coração do organismo doméstico, né? Ambos são necessários. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no ambiente da família, né? Não tem importância maior, tem importâncias diferentes. E se a alma que habita um corpo feminino tem apresentado um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, ou seja, uma inteligência mais acentuada, é porque desde cedo o espírito que habita corpos masculinos tem intoxicado as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral, no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências ao longo dos séculos. Então, a gente vai ver que existe toda essa questão do coeficiente feminino, da inteligência feminina. A questão 822... Deixa eu ver se é 822 mesmo. Não, 821, desculpe-me. As funções que a mulher... no Livro dos Espíritos, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas pelo homem? O próprio Livro dos Espíritos diz lá, sim, e até maior. E é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, esse coeficiente que está relacionado exatamente, que essa função exercida pela mulher, muitas vezes, tem importância até maior. A resposta dada pelos Espíritos à pergunta 821, contida em O Livro dos Espíritos, chega a admitir que, perante a natureza, a importância da mulher é maior, porque ela cumpre o papel de fornecer aos descendentes, aos filhos, as primeiras noções de vida. Também estudiosos e especialistas acabam por dar muita razão a todos os ramos da psicologia moderna, que atribui à mãe o papel preponderante na psicologia do filho, determinando-lhe traços de personalidade que o acompanharão sempre, pelo resto da sua existência, podendo ou não ser manejados de forma conveniente pelo seu possuidor, né? Porque aí ela passa esses valores e aí o filho, né, o descendente, vai poder manejá-los da forma que aprendeu ou não. Isso aí vai ver, né, o espírito que recebe essa instrução materna é que vai manipular esse conhecimento, essa instrução e ver o que é melhor, porque ele também é um espírito livre e possui a liberdade de escolha. Porém, se a mulher quiser elevar a humanidade, essa tem que ser digna de seu papel.
Se quiser formar os homens, deve começar a conhecer a si própria, o autoconhecimento, para lhes dar desde a mais tenra idade o amor belo, grande, justo, mas para tanto é necessário que ela possua esse amor num grau superior. É preciso que o compreenda. Portanto, não basta que a mulher tenha essa função superior concedida pela natureza. É necessário que a exerça com dignidade e amor à causa. Parabéns aí para todas nós mulheres e também para os homens que hoje habitam em corpos masculinos, mas que ou já habitaram ou habitarão em corpos femininos futuros, né? E aí, diante de tantas essas questões a serem pensadas, eu recebi um texto que eu acho que vale muito a pena a gente ler, não só pela questão da mulher, mas principalmente por essa questão agora relacionada a essa correria, a esse, vamos dizer, a esse furor que está em relação ao coronavírus. Eu achei muito interessante porque tudo vem na nossa vida, ou tudo nos acontece por uma razão. Nada é por acaso, nós já sabemos disso. Então, esse texto foi escrito por um psicólogo e eu achei ele muito interessante para esse momento do coronavírus e também por essa questão relacionada à mulher. Acredito que o universo tem sua própria forma de equilibrar as coisas com as suas leis quando elas estão perturbadas. O momento que estamos a viver, cheio de anomalias e paradoxos, faz-nos pensar. Numa época em que as mudanças climáticas causadas pelos desastres ambientais atingiram níveis preocupantes, a China em primeiro lugar e muitos países depois são forçados a congelar, a economia entra em colapso, mas a poluição diminui consideravelmente. Né? Uma coisa ruim e uma melhor. O ar melhora, usa-se máscara, mas respira-se. Num momento histórico em que certas ideologias e políticas discriminatórias, com fortes referências a um passado mesquinho, estão a ser reativadas no mundo inteiro, aparece um vírus que nos faz ver que, num instante, podemos tornar-nos os discriminados, os segregados, os presos na fronteira, os portadores das doenças. Mesmo que a culpa não seja nossa, mesmo que sejamos brancos, ocidentais ou viajemos em classe executiva. Numa sociedade baseada na produtividade e no consumo, em que todos nós corremos 14 horas por dia atrás do desconhecido, sem sábados nem domingos, sem mais vermelhos no calendário, feriados, de um momento para o outro somos obrigados a parar. Parados em casa, dias e dias para contar com um tempo cujo valor perdemos, se não for mensurável em compensação ou em dinheiro. Ainda sabemos o que fazer com o tempo? Numa fase em que o crescimento dos filhos é por necessidade, muitas vezes delegada a outras figuras e instituições, ou seja, terceirizamos a educação dos nossos filhos, o vírus fecha as escolas e obriga-as a encontrar soluções alternativas para voltar a colocar pais e mães junto dos filhos. Obriga-nos a começar uma nova família. Numa dimensão onde as relações, a comunicação, a sociabilidade são lançadas principalmente no não espaço das redes sociais, dando-nos a ilusão de proximidade. O vírus tira-nos a verdadeira proximidade. Sem tocar, sem beijar, sem abraçar à distância, no frio do não contato, quando é que tomamos esses gestos
e o seu significado como garantidos. Numa fase social em que pensar no próprio umbigo se tornou a regra, o vírus envia-nos uma mensagem clara. A única saída é a reciprocidade, o sentido de pertença à comunidade, o sentido de fazer parte de algo maior que temos de cuidar e que cuida de nós. A responsabilidade partilhada, o sentimento de que o destino não é só nosso, mas de todos à nossa volta, dependente das ações de todos e de cada um. Então, se pararmos de fazer a caça às bruxas, a pensar de quem é a culpa ou porque tudo isso aconteceu, mas pensarmos no que podemos aprender com isto, acho que todos nós temos muito para pensar e com o que nos comprometer. Porque com o universo e com as suas leis, obviamente, temos uma dívida de gratidão. O vírus está a mostrar-nos isso a grande custo. Texto traduzido, de um psicólogo chamado Leonardo Morelli. Muita paz para todos, que Deus nos dê sabedoria e disciplina necessárias para vencermos mais essa dificuldade, mais essas aflições que estamos sujeitos. Que Deus nos abençoe. Vamos passar agora para a segunda parte do tema dessa noite, agora com a dona Ângela, falando num capítulo do Evangelho, no capítulo lá, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. O tema será pacíficos. Paciência. Nós estamos realmente precisando de paciência. As pessoas estão tão assustadas, tão apavoradas, mas nós não podemos perder o mais importante, a confiança em Deus. Nós vamos ter que fechar a nossa casa por um decreto estadual. O nosso governador, às 6 horas de sexta-feira, decretou que não pode haver, a partir de amanhã, segunda-feira, nenhum encontro de grupos. Então, o Centro Espírita Friburguense tem que dar o exemplo. Nós não podemos, pelo menos durante 15 dias. Para os alunos, as férias de julho serão antecipadas. Mas para as instituições, como igrejas, como qualquer templo, vai ser proibido. É até uma questão até de polícia. Porque se tiver esse vírus sendo propagado, aí a coisa vai ficar mais complicada. Então, nesse momento, nós vamos recorrer ao Evangelho, no Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E começa assim, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes dizer, os antigos dizerem, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então a gente vê lá atrás, na época de Jesus, já havia esse chamamento para nós buscarmos, de alguma forma, o respeito com os nossos irmãos. E é esse o momento que nós precisamos ter. Um vírus tão pequenininho, mas que está derrubando e derrubando mesmo. Então, nós, primeiro, confiança em Deus e respeitarmos os nossos semelhantes, Em virtude da escassez de paciência, é de relevante importância para os cometimentos expressivos a que te propões, Sem paciência, a irritação se instala nos feixes nervosos, comandando-os. E os desequilíbrios imprevisíveis irrompem na máquina física, comprometendo toda e qualquer realização.
Então, a paciência, nesse momento, é de fundamental importância para todos nós. Cultivar a paciência nas enfermidades. Quando nós estamos com um problema de saúde, nós temos que procurar, né, ter paciência. Quando com esforço, consegue resignação. Ante a dor, que é uma das mais expressivas manifestações da paciência. Quando a dor bate, a gente, paciência. Através de exercícios regulares de reflexão e contenção dos impulsos de personalidade, é meu jeito, eu tenho temperamento forte, né? Impulsos de personalidade inferior, plasmarás condicionamentos íntimos que imprimem calma, equilíbrio, culminando em harmonia interior, geradora da paciência. Tal realização não se consegue de um passo fácil, não. Surge o embrião, molécula a molécula. Paciência é uma questão de tempo. Você é paciente, mas isso foi através dos exercícios, da interiorização. Gente, se a gente não exercer a paciência, a gente explode. Pisam no nosso pé, empurram na fila, a corrida aos supermercados para levar tudo para casa, porque vai haver uma confusão com essa pandemia. Vamos cultivar a paciência, o equilíbrio, a serenidade, porque as coisas vão se estabelecendo, né? Uma máquina se constrói peça a peça. Uma obra, um quadro, tem que ser feito lentamente, devagar. Como o desenvolvimento moral só se consegue com muita perseverança num programa feliz de construção. Então, também nós, para conseguirmos adquirir a paciência, nós temos que buscar essa semente que Deus colocou em nós. Todos nós temos a semente da paciência, da felicidade. Coisa boa, né? A felicidade. Então, é uma questão da gente cultivar. Nós temos que cultivar a paciência, a serenidade, o equilíbrio. A paciência, assim conseguida, conferirá salutares recursos para o enobrecimento espiritual daquele que a cultiva. Então, quem é paciente vai encontrar a felicidade, a saúde, o equilíbrio muito mais fácil, muito mais certo, né? Muito mais tranquilo, né? Às vezes, em consequência do cansaço físico, das rotinas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, a irritabilidade vem. E nós, de repente, queimamos, né? Tem gente até que fala que já vem com o pavio queimado. A irritabilidade é grande, está sempre aflito. Então, é um sinal vermelho. Quando nós começamos a ficar irritadiços, nós precisamos nos atentar, porque realmente alguma coisa não está bem. Então, é importante que a gente vigie o nosso interior, procurando observar o surgimento sutil da irritabilidade na nossa vida. Ele explode de repente e quando vemos, estamos tendo atitudes de demência, empurrando chutando o cachorro, o gato, dando sim sinais de irritabilidade de uma forma. Mas gente, a gente vê as pessoas assim, muito irritadas, muito ansiosas, muito aflitas. Isso é um sinal de alerta. Não é por acaso que o coronavírus surgiu lá na China. É um povo que só pensa para trabalhar, produzir. Não dá, gente. Nós precisamos ter a serenidade e o equilíbrio para que as coisas possam fluir em nós de uma forma tranquila, né?
A paciência, ao contrário da irritabilidade, resiste às más circunstâncias e às tediosas ocorrências. A paciência, quem é paciente é confiante, é gentil, é otimista, sem deixar de ser responsável. Nós não podemos, porque eu sou paciente, vou cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. Não, nós não podemos ser irresponsáveis. É importante essa diferença. Ser paciente não é deixar a coisa fluir, correr, não. No momento certo, você agir. Agir, sim, com firmeza, mas com serenidade, com equilíbrio, sem brigas, sem discussões, procurando, sim, conter a irritabilidade. Ser paciente é ser confiante, é ser gentil, é ser otimista, sem deixar de ser responsável. Volto a dizer, né? Suporta os problemas com coragem, não esmorece quando os resultados demoram a expressar-se. Espera com coragem e não desfalece. Caso te sintas portador de constante mau humor, estás necessitando do auxílio da paciência, a fim de renovares o ânimo, conceitos e atividades, orando com a sede de quem urgentemente precisa da água da paz. Não te deixes amargar pela revolta interior ou esmagar pela irritabilidade. Recorre à paciência sempre e em qualquer situação, e ela te ajudará a servir e a amar, a aguardar o amanhã, o que for, o que hoje só te afigura improvável ou irreversível. A paciência é também irmã da fé, da esperança e da caridade. Portanto, todo aquele que crê, espera e confia tranquilamente. A antiga lenda nórdica narra que alguém perguntou a um sábio como poderia ele explicar a eternidade do tempo e do espaço. O sábio parou, meditou e, apontando uma colossal montanha de granito que desafiava as alturas, respondeu com simplicidade: suponhamos que uma avezita se proponha a desbastar semelhante rocha, paulatinamente, insistentemente, atritando seu bico de encontro à pedra. Quando houver destruído tudo, apenas está iniciando a eternidade. Todos nós somos espíritos eternos. Deus nos criou para evoluirmos, para crescermos, e temos diante de nós a eternidade. Então, para que a gente vai se afligir tanto? Ficar tão aflito diante das dificuldades que nos batem à porta? Somos espíritos eternos e indestrutíveis. E através do exercício chegaremos à perfeição. Que procuremos, portanto, cultivar hoje a paciência como uma virtude que muito nos ajudará na trajetória evolutiva. Temos exemplos. Uma grávida não leva 9 meses para ter o seu bebê? Está na lei de Deus. Isso é fato, a gente só observar.
cada amanhecer, o sol percorre lentamente, nos trazendo a noite. E da mesma forma, né? Então, tudo na natureza tem seu tempo. E nós estamos na matéria, nesse corpo, e nós temos que aproveitar esta oportunidade pacientemente. Uma criança, que é coisa mais irritante, né? Uma criança que toda hora, vovô, vem aqui, vovó, vem aqui, faz isso para mim. Então a gente tem que ter paciência. Um velho que está com Alzheimer repete toda hora a mesma coisa. Temos que ter paciência. Um jovem que sabe tudo. Os jovens sabem tudo. Observa os jovens. Eles são donos da verdade, eles sabem tudo. Ainda mais agora com a tecnologia, né? No alcance da mão, sabem tudo, tem informação de tudo. Então, os velhos não sabem mais nada. Então, a gente também tem que buscar esses recursos para a gente não ficar muito para trás, né? E as dores. Esse é o ensinamento maior para nós exercermos a paciência. A dor quando nos bate a porta. Ano passado eu passei por uma experiência aí bem difícil. Graças a Deus passou. Eu não tive que ter paciência. Não consegui botar o pé no chão. Pacientemente foi sendo superado. Graças a Deus, cá estou eu, né? Então a gente tem que sempre, a dor é uma maravilha para a gente impulsionar a gente para frente e para o alto. Se a gente não tiver problemas na vida, nós vamos ficar estacionados. Os problemas vêm para que a gente, através dos tropeções, cresça. Se preocupe com o nosso semelhante, com o nosso igual. Se esse coronavírus não tivesse aí, ninguém estava nem aí para o próximo. Agora todo mundo, tem que passar álcool quando entra, depois que assinar, passa álcool de novo na mão para vir para o salão. Por quê? É um zelo, é um cuidado com o quê? Com os nossos semelhantes. Então a gente está aí, né, pensando que sabe de tudo, dono da verdade. Não, nós estamos aprendendo. Nós estamos na terra, que é a escola abençoada de nossas almas. Como é bom nós estarmos habitando esse corpo. Depois que nós deixamos esse corpo, nós ficamos assim, meu Deus, quanta coisa eu deixei de fazer. Quantas oportunidades perdidas. Nós não queremos isso para nós. Nós que estamos recebendo informações à luz da doutrina espírita, temos que estar vigilantes. Exercer a paciência, sim, com vontade de servir aos nossos semelhantes. Observarmos quando alguém está com dificuldades, com problemas. Irmos de encontro a esses nossos irmãos, procurarmos sermos úteis, em qualquer situação, procurarmos sermos úteis. Nós não estamos no corpo apenas para poluirmos a nossa terra. Não, meus queridos, nós estamos aqui para crescermos em espiritualidade. Fomos criados simples e ignorantes. E vamos, sim, através de muitos mergulhos na matéria. Não vamos nos preocupar porque estamos ficando velhos. A nossa oportunidade está acabando. Outras virão. Daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui num corpo novinho. Chamando papai, mamãe, vovó e vovô e crescendo novamente fisicamente para continuarmos nessa escola que é a Terra. Eu quero voltar para aqui. Não sei se alguém aqui está pensando. Meu irmão diz que vai para Júpiter. Eu quero voltar para a Terra.
Eu quero voltar para a terra, quero continuar trabalhando aqui, crescendo aqui junto com essa terra. Essa terra é linda, é maravilhosa. O problema somos nós. Nós é que poluímos, nós é que degradamos, nós é que destruímos das formas mais diversas. Até mesmo detergente que nós usamos em casa agride os rios. Os rios vão desembocar no mar e é toda uma sequência de vida. A terra pulsa, a terra é viva. Em todos os lugares nós vemos isso. Tudo pulsa, tudo está trabalhando em nosso favor. É do amanhecer ao anoitecer. É uma oportunidade maravilhosa que temos. E todos nós devemos agradecer ao Pai de amor e misericórdia, que somente quer o melhor para cada um de nós, filhos amados seus. Muita paz para todos.